Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a terceira aula do nosso curso de JavaScript S6 e Programação Funcional. E nessa aula nós vamos mostrar algumas das maneiras que a programação funcional é aplicada. É uma aula bem curta, bem simples também. E qual que é o objetivo dela? Bom, imaginemos o seguinte: você vem, assiste esse curso, vê como que usa a programação funcional, mas não adianta nada se você não sabe para que você vai usar ela, para que serve isso, onde que eu uso. Então o objetivo dessa aula é mostrar algumas das aplicabilidades dela, de como ela funciona, as vantagens dela no desenvolvimento, na hora que está funcionando também, e como ela é bastante usada e como talvez você já tenha usado até mesmo sem perceber. Porque assim, você vendo como ela funciona, você vai entender o quanto isso é importante para definir se realmente é importante a ponto de você estudar ou não, e quanto é importante para que você tenha que estudar isso também. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é algumas coisas relacionadas aos primeiros assuntos que nós vamos ver nas aulas de programação funcional, que é sobre funções de primeira classe, funções callback, promises e coisas do tipo. Bom, aqui a gente tem um exemplo com setTimeout. Quem já programa um pouco JavaScript já deve conhecer essa função. O setTimeout define que você vai fazer alguma coisa depois de um determinado tempo. A questão é que ele funciona um pouco diferente. Se a gente pegar no PHP, por exemplo, a gente usa o comando, vamos colocar aqui uma nova aba, language PHP. Se a gente pegar o PHP, a gente usa o comando sleep. Vamos por pare o código por 5 segundos. Vamos por, se eu dou isso, depois peço para parar o código por 5 segundos e peço para printar uma outra informação, quando eu rodar esse código aqui, olha lá, ele começa a rodar, eu tenho que esperar 5 segundos, ele printa o primeiro oi, e 5 segundos depois ele printa o segundo oi. Então, vocês podem ver que ele chega aqui no código, ele para 5 segundos, depois executa, para, e depois executa. Isso que a gente chama de funções bloqueantes, ou seja, cada vez que elas são executadas, o código é bloqueado até que ela termine sua execução. Aqui no JavaScript, o setTimeout já funciona de uma maneira diferente. Ele é uma função não bloqueante, ou seja, quando a gente executa, enquanto ela está sendo executada, ele continua executando o código. E é isso uma das coisas que acaba atrapalhando muitas pessoas na programação funcional, quando elas não conhecem isso e não entendem por que um código está sendo executado antes de outro. Então, uma das vantagens aqui, por exemplo, é se eu executar esse código aqui, para vocês visualizarem, selecionar tudo aqui, run code. Ok, ele roda o oi2, que é esse daqui de baixo, e depois de 5 segundos ele roda o oi número 1, que é esse daqui dentro. Então, mesmo o código estando aqui embaixo, ele executou ele primeiro. Por quê? Porque o setTimeout ele não define que vai parar aqui e depois vai continuar executando. Ele define que depois de tanto tempo, ele vai executar a função que estiver aqui dentro. Então, você consegue deixar o setTimeout rodando por 5 segundos enquanto você executa outros códigos. Você pode, por exemplo, pegar isso daqui e fazer aqui um oi número 3. No PHP, quando a gente colocou 2 sleeps, ele parou por 10 segundos. Se a gente rodar esse código aqui agora e esperar ele executar, ele executou o oi2 e agora o oi1 e o oi3 ao mesmo tempo. E ele executou em um período de 5 segundos, porque os dois setTimeout foram executados paralelamente. E depois que passou 5 segundos, esse executou essa função e esse executou essa função. E aqui que está aquela vantagem que a gente falou na primeira aula de dois códigos executando em paralelo. Quando um termina de executar, ele executa uma função aqui. Então a gente já vê uma vantagem de trabalhar dessa maneira. E aqui a gente tem um conceito interessante que a gente está passando a função como parâmetro. Só que o que a gente passa como parâmetros? Ou variáveis ou constantes. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a função é uma variável ou uma constante? Sim. Esse acaba sendo um dos conceitos da programação funcional. Então, você vai se deparar com coisas como, por exemplo, const minha função é igual a
função. Então você vai se deparar com coisas como essa. Função agora vira um tipo de dado e você pode passar ele como um parâmetro, por exemplo. E isso ajuda você a trabalhar com a questão de programar de forma assíncrona, com métodos não bloqueantes. Então a gente já vê uma vantagem grande. Em poucas linhas com set timeout, a gente já conseguiu deixar dois códigos rodando paralelamente. Uma outra coisa que isso daqui, provavelmente, quem já trabalhou com requisição HTTP no JavaScript ou Ajax já deve conhecer, é que quando você usa o Ajax, você coloca todos os parâmetros aqui para ele, tudo certo até aí, e aqui você passa em alguns parâmetros funções, novamente funções de primeira classe. Você está passando a função como se fosse uma variável, como se fosse um valor, para executar alguma coisa. E aqui, depois que termina de executar a função, você está executando uma outra função com o método encadeado e passando funções como parâmetro de novo. Por quê? Porque quando você executa esse Ajax, se eu colocar um console.log oi aqui, esse Ajax ele vai consultar através da internet alguma informação e essa informação pode demorar alguns segundos, principalmente se a internet estiver lenta. Então, enquanto ele está executando esse Ajax, ele pode continuar executando o resto do código. Porque quando ele terminar de executar esse Ajax, ele sabe que ele vai ter que executar ou essa função ou essa função. Então você não fica preso agora espera ele conectar com a internet para depois rodar o projeto. E é uma coisa que é bastante utilizada. A requisição HTTP no JavaScript é uma coisa que quase todo mundo que trabalha com JavaScript precisa saber. É uma coisa que usa muito, principalmente no front-end, quem trabalha no front-end. E a gente tem aqui o terceiro exemplo também, que é o Axios, uma biblioteca similar ao Ajax para fazer requisição HTTP, só que ela é um pouco mais otimizada, um pouco mais organizada até assim em relação à estrutura, se vocês perceberem a diferença. E aqui eu tenho a mesma coisa. Eu tenho a URL que ele vai requisitar as informações e eu posso passar um then, que é quando tiver tudo certo, ele executa uma função, um catch, que é similar ao try catch, se der algum erro ele executa, e sempre que terminar, alguma coisa que ele vai executar sempre que terminar de executar a requisição. E ele pode executar isso da mesma maneira, paralelamente. Eu posso colocar 1, 2, 3 Axios aqui, que ele vai executar 3 requisições HTTP simultaneamente, e quando elas terminarem, elas vão executando suas funções. E não vai ficar um negócio tipo, executa essa primeiro, terminou, executa outra, terminou, executa outra. Então isso ajuda muito, é muito usado no JavaScript para trabalhar no front-end. Então, a partir disso, acho que já dá para você ter uma visão de como a programação funcional utilizada no JavaScript pode ser aplicada a vários ambientes. Então, é basicamente essa a aula de hoje, algumas das maneiras de utilizar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha esclarecido somente sobre como vocês podem usar o JavaScript com a programação funcional e o que você vai aprender nesse curso também. Não se esqueça de entrar no Discord, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá, a gente conversa com você e tudo mais. Se inscrevam no canal se não é inscrito, ative o sininho para receber notificações e até a próxima aula.